A gente vai iniciar nossa aula. Doenças causadas por omicota. Eu conversei com o professor Ludwig, né? Então ele passou para vocês a avaliação. Desculpa, eu vou ter que mudar aqui um pouco. Todos estão vendo tela cheia? Tem aluno pedindo para entrar ainda aqui. Perfeito. Eu não vou enxergar o chat, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem algo para falar, por favor, vocês abram o microfone. Então, vamos lá. Pessoal, então a gente vai falar sobre doenças causadas por omicota, né? Então, omicota é um nome antigo, a gente fala cromista, que são fungos, como o professor Ludwig passou para vocês, que são mais próximos de algas, né, de plantas, do que de fungos, né, que a gente, do reino fungi. E protistas, que são protozoários. A gente colocou eles juntos porque eles têm características muito semelhantes, né, apesar de ser geneticamente bem diferentes os grupos. Mas são fungos predominantemente de solos, a gente vai falar que tem alguns omicota que são da parte aérea, e eles formam estruturas de resistência, né? Então são os oósporos, né? Os cistos, no caso de protistas, e eles têm estruturas flageladas, que são os zoósporos. Então tem uma afinidade muito grande pela água, né? Para dispersão e para infecção. A gente vai colocar, então, na próxima semana para vocês a outra aula que tem de Basidiomycota, e a avaliação vai ser até a próxima sexta, tá? Porque o professor Ludwig apresentou para vocês a avaliação, né, nessa semana, da parte dele. Bom, quando a gente fala de fungos, né, a gente tem os protozoários, fungos com F minúsculo. Então, o que seriam fungos? Todos aqueles organismos que eventualmente formam micélio e infectam as plantas. Então, foi tudo denominado como fungo, mas são organismos bem diferentes. Então, a gente vai falar hoje sobre esses organismos que são muito mais diferentes. Eles são menos numerosos em relação a fungos do reino fungi, como agentes etiológicos de doenças, mas nem por isso menos importantes. Eles são até mais explosivos em relação a epidemias e mais difíceis de controle. Em geral, os fungicidas que funcionam para fungos do reino fungi não vão funcionar nem para protozoa, nem para cromista, tá, pessoal? Então, por isso é a dificuldade. Então, são fungicidas desenvolvidos específicos para eles. Alguns multissítios podem eventualmente funcionar também para esses fungos, tá? A gente vai discutir um pouco. Bom, uma característica, né, Phytophthora, por exemplo, então vou mostrar para vocês um vídeo, né, de liberação de zoósporos, tá? Aqui você tem os esporângios, né, e os esporângios vão liberando, estão vendo aqui saindo os zoósporos, são estruturas flageladas móveis. Então, os esporângios eles vão liberando aos poucos, eles têm uma ordem de maturação diferente, à medida que eles vão atingindo essa maturação, e essa maturação é como se fosse uma vernalização, que acontece para a produção de tomate, por exemplo, né? Então, a gente tem uma necessidade de um frio, quando sofre um frio intenso, ele vai produzir os zoósporos, um frio, e depois, né, umidade, temperatura aumenta, ele é liberado. Então, a gente está no momento que tem muito problema com Phytophthora, né? Então, a área de batata, o produtor faz a cada 3 dias, talvez, na época de maior suscetibilidade, ele faz a aplicação de fungicida para controlar Phytophthora em festas em batata, tomate também é a mesma situação. Bom, como é que funciona a penetração? Então, uma vez que ele germinou, ele tem uma afinidade por estômatos, né? Se não tem estômatos, penetra diretamente do tecido, mas, claro, o estômato é a porta de entrada preferencial dos omicota. Então, o flagelo vai, né? Ele deposita, e aí é que está o negócio.
Os zoósporos, eles têm um quimiotactismo, eles são atraídos por um gradiente de nutriente. Então, no solo, esse sudato radicular vai estimular, vai formar um gradiente ali na solução do solo, que o micro-organismo vai encontrar a planta hospedeira. E ele vai penetrar, em algumas vezes, diretamente no tecido do hospedeiro, como Phytophthora e Pythium, ou ter exclusivamente a penetração pelos estômatos. No caso dos estômatos, a gente vai falar mais de míldio, pessoal, que é um patógeno tipicamente foliar, e ele tem essa afinidade pelos estômatos. Ele penetra e esporula pelo estômato. Aí é que está onde a gente vai olhar para encontrar um míldio. O míldio sempre vai estar na superfície abaxial, embaixo da folha. É onde você tem menor insolação, você tem maior manutenção da umidade, e principalmente onde na maioria das plantas você tem maior concentração de estômatos. Em relação a doenças, a gente tem os protozoários aqui em cima e os zoomicetos, né? Em relação a protozoários, a gente tem mixomicetos. É muito comum em área de plantio de feijão de inverno. Aqui na nossa região, a gente observa mixomicetos. Então, são protozoários, eles formam uma camada acinzentada nas folhas. O pessoal até pensa que é o ídio, né? Então, ele é um fungo biotrófico, ele vai estar só na camada da epiderme, mas ele atrapalha muito mais a fotossíntese do que propriamente ele causa doença em planta, tá? E ele está muito associado a solos com maior teor de matéria orgânica. Então, áreas de plantio direto, a gente tem maior favorabilidade à ocorrência dos mixomicetos. Mas, até onde a gente sabe, eles não são considerados patógenos ou patógenos fortes, né? Até porque a gente vai observar mais vezes no final do ciclo das culturas, ou seja, o que está sendo usado de manejo para as outras doenças acaba afetando também a dinâmica de mixomicetos. A gente vai observar ele muito mais associados àquelas folhas que já estão em senescência, folha do bacheiro, que já está necrótica. Tem outra doença aí, é muito mais importante. De todas as doenças, que a gente pode encontrar todas elas, tá? Causadas por protozoários, a mais importante para a gente é a hérnia das crucíferas, pessoal. Hérnia das crucíferas é importante, primeiro, porque confunde muito com nematóide. Então, você vai coletar essa raiz, a planta, e é a hérnia das crucíferas, ou seja, só afeta repolho, couve-flor, brócolis, né? Então, crucíferas. Ele infecta, ele entumece as raízes, então as raízes infectadas estão cheias de esporângios do fungo, né? Então, essas estruturas, quando são liberadas, o inóculo vai ser liberado no solo, e a gente tem poucos produtos que funcionam. Na região do Cinturão Verde de Belo Horizonte, né, a gente tem muito problema. Você pegar de Taguara para cima, né, todas as regiões de produção de crucíferas, né, repolho, brócolis, essas regiões têm solos infestados por Plasmodiófora brassica. Né? Então, é um problema muito sério, pessoal. A gente tem algumas cultivares resistentes em algumas espécies, né, de repolho, mas não em todas as crucíferas. Fonte de resistência é a forma de controle mais eficiente, a gente vai discutir. Em relação a micetos, aí a gente já tem uma diversidade muito maior. As doenças podem acontecer desde o plantio, causando tombamento de pré-emergência. A gente tem podridão de sementes e tombamento pós-emergente. A gente chama de tombamento pré-emergente, ou seja, antes mesmo de eu ter emergência de plantas, essa semente vai ser colonizada pelo fungo. E aqui os principais agentes causais são Pythium, né? Espécies de Pythium. Pythium último, Pythium afanidermata, aí tem várias espécies. É tão importante o Pythium a nível global, né, que tem uma empresa que tem um tratamento industrial de sementes, em todo tratamento industrial tem metalaxil, que é um fungicida para controle de omiceto, né? Então tem uma eficiência em relação a tombamento causado por Pythium. A gente tem podridões de raízes. A podridões de raízes pode ser causada por Pythium, mas também Phytophthora. Tem algumas fitófitas que não colonizam a planta inteira, ficam localizadas na raiz, nessa região. Então, Phytophthora soja, né, que é um problema que a gente tem no sul do Brasil,
né? Então, regiões mais frias, com solo, temperatura mais amena, fitóftora passa a ser um problema muito sério em soja. A requeima, fitóftora infestans, essa faz parte da história da fitopatologia, né? Quem fez fitopatologia 1, o professor Ricardo fala da migração dos irlandeses, né? E até hoje continua sendo um problema. É um patógeno com alta variabilidade, pessoal. Então, o pessoal chega com uma variedade resistente à fitóftora, né? Essa resistência é quebrada, né? Com fungicida, rapidamente o fungicida é quebrado. É tanto que, quando se fala hoje de manejo de resistência de fungo a fungicida, muito antes de se falar de ferrugem da soja, já se falava de Phytophthora infestans, né, em tomate e em batata, né? Então, a maior parte do que a gente tem no mercado hoje de fungicida sistêmico, que é recomendado para controle de Phytophthora infestans, já vem de fábrica com um multissítio atrelado, né? Um multissítio na formulação. A gente tem podridões e tubérculos, né? Então, causados por Phytophthora, né? Podridão mole, Pythium e Phytophthora produzem moléculas com ação de plasmólise, né? Chama as enzimas péptidas, tá? E o sintoma é muito semelhante ao que a gente tem para Pectobactéria, né? A bactéria que causa podridão mole. Ele produz aquele arsenal de enzimas que liquefaz simplesmente o tecido vegetal. Ferrugem, aí tem as doenças foliares. Então, ferrugem branca, né? Não tem nada a ver com ferrugem do filo Basidiomycota, tá, pessoal? A gente chama ferrugem branca porque fica uma esporulação pulverulenta branca. Mas ele é um omicota. A gente tem os míldios sempre vão esporular na superfície abaxial. Então, quando vocês forem fazer coleção, precisam a gente ter superfície adaxial e abaxial. Embaixo da folha eu vou ter o quê? A esporulação do fungo. Em cima da folha eu vou ter a lesão clorótica que evolui para necrótica. Então, em cima da folha, superfície adaxial, eu tenho a lesão, abaxial, embaixo da folha eu tenho a esporulação. É uma característica do míldio também afetar frutos. O míldio da videira afeta bagas. Bagas em início de desenvolvimento, certo? Então, frutos que já estão mais desenvolvidos, sem lenticelas abertas ou sem estômatos, a gente não vai ter penetração do fungo, não vai ter dano. Então, ele afeta frutos no início de desenvolvimento. E de onde é que veio o inóculo, pessoal? Da folha. Então, se eu não controlo a doença na folha, eu não vou ter a doença, eu vou ter a doença no cacho também. Aí o prejuízo é muito maior. A gente tem um único míldio que é transmitido por semente, pessoal. Em soja, a gente tem um míldio da soja. Muito raramente é uma doença importante em soja, mas é uma doença transmitida por semente. E se a gente for olhar muito do tratamento de sementes, visando Pythium, né, é feito com metalaxil, que é um fungicida para omiceto. Então, acaba também tendo uma ação não só protegendo contra Pythium, mas também uma ação erradicante ao inóculo que tem lá de Peronospora manchurica. Esse fungo fica externamente na semente, A gente consegue ver esse fungo, que é quando a gente faz o blotter test, a gente coloca num papel umedecido, a gente observa o inóculo lá do fungo. Bom, os omicetos, eles têm, a gente brinca que cada planta tem seu omiceto, tá? E são míldios, por exemplo, a gente tem, cada planta tem seu míldio, né? Então, tem o míldio da alface, uma doença muito importante de alface aqui para a nossa região. Em que época que o míldio é importante? As épocas mais frias. A gente fez um levantamento, foi muito interessante, pessoal. Porque o pessoal estava fazendo controle de míldio o ano inteiro. É um produtor pequeno, tá? Pequenas produções de alface. E quando esquentava a temperatura do solo, né, a partir de novembro, não tinha mais importância de míldio. Né? Dezembro a gente não tinha absolutamente nada de sintoma de míldio mais. Quando chega abril, aí começa a voltar o míldio.
Então, temperaturas acima de 25 graus Celsius, o míldio não é mais competitivo em alface. Então, é uma doença muito interessante, porque tem essa característica, né, de temperatura mais amena favorecer. Então, em batata, a mesma Phytophthora infestans que causa a requeima, né, na folha, a gente tem um sintoma do míldio também, mas a esporulação inicialmente branca, mas que rapidamente necrosa. Então, a gente observa muito pouco tempo essa esporulação esbranquiçada na folha de batata ou de tomate, porque esse fungo rapidamente produz toxina que causa necrose na planta, e com isso essa folha necrose e cai. Em citros, a gente tem a gomose, Phytophthora, né? Também é controlada com porta-enxerto resistente, era impossível controlar essa doença. Aí o pessoal fazia alguns tratamentos, e a gente vai discutir, que tem um produto que ele é registrado como nutriente no Brasil. Várias empresas têm, que são os fosfitos. E é interessante que os fosfitos, eles têm uma ação tóxica direta contra omicetos. E mais interessante ainda é que os produtos, eles são translocados via floema. Então, você aplica na planta e ele vai para a base da planta. Então, é o tipo do tratamento que vai funcionar muito bem para a gomose dos citros. Mas, mesmo assim, a estratégia mais plausível que foi encontrada é a substituição de porta-enxerto, tá? Crucíferas, a gente tem várias crucíferas, né, que tem ferrugem branca, e essa é interessante porque você vê muito mostarda nessa época, né? Então, essa é uma época que a gente encontra muita mostarda no mercado. E a gente encontra mostarda com ferrugem branca. Então, se você vai na feira, né, assim, principalmente os feirantes, pequenos produtores, você vai encontrar a ferrugem branca. Aí você pode até pedir, né, só, olha, isso aqui está com sintoma, pede um desconto lá. Não tem problema nenhum você comer uma folha afetada por ferrugem branca, tá? Mas você pode usar na sua coleção de doenças. Míldio em cucurbitáceas, né? Então a gente observa muito em abóbora, né, a ocorrência de míldio. Fumo, né? Então é um problema seríssimo o míldio em fumo. Por quê? Porque o órgão comercializável é a folha, né? Então é um problema seríssimo o míldio em fumo. A gente tem ferrugem branca em girassol, né? Então, outra espécie, albugo, né? Uma espécie de albugo, né? Outra espécie diferente da albugo cândida. Tem míldio em milho, né? Já é mais raro, a gente pode ter sintoma, né? Mas é muito mais raro. Em pimentão, tem causado por Phytophthora, é uma Phytophthora um pouco diferente, não é a Phytophthora infestis, Phytophthora capsi. Ela é muito comum aqui, a gente tinha muito problema ali, tinha uma fazenda, né? Hoje é uma área experimental da UFLA, mas tem uma empresa chamada Hortiagro, entre Jaci e Macaia, né? Que a gente tem a área experimental lá da UFLA. E lá tem uma baixada que plantava sempre pimentão porque tinha Phytophthora infestis, para fazer experimento. Então lá tem uma área mais baixa, mais úmida, então são regiões onde a gente vai ter maior ocorrência da Phytophthora, temperatura mais amena também. O míldio da soja, Peronospora manchurica, sempre observado, e é muito interessante que é uma das primeiras doenças que a gente observa em soja. Por quê? Porque o míldio, ele vai vir pela semente, na maioria das vezes. Então, a gente vai observar já nas primeiras folhas, né, o sintoma do míldio. Acaba que com menos molhamento foliar, a importância de outras doenças, e até pelo tratamento que é utilizado, principalmente quando tem clorotalonil na mistura, você acaba reduzindo também a importância do míldio. A gente já viu áreas, né, que o produtor teve que fazer controle de míldio também em soja. O sorgo, né, então a gente tem um míldio do sorgo, pode acontecer também, né, então, principalmente regiões mais frias, plantio mais do inverno, a gente vai ter necessidade de temperatura mais amena para a ocorrência do sorgo, e que normalmente não é o caso. Normalmente a gente posiciona sorgo nas áreas mais quentes, né? O tomateiro, né, a gente tem a Phytophthora infestis, também causa míldio, assim como a gente observa para a batata. Na videira, né, Plasmodioptera vitícola,
é uma doença muito importante, a gente vai ver mais em detalhe. Em várias culturas, a gente vai ter pítio e fitóftora como doenças muito importantes. As manchas foliares. A gente pegar aqui o exemplo da videira. A gente tem o inóculo que vai sobreviver. Lembra, é um fungo biotrófico. O fungo biotrófico, ele vai sobreviver ali no material infectado. Ele pode ter produção de esporângio e zoósporos, né, lá no solo. Essa esporulação vai infectar tecidos novos, né, e a gente vai retomar um novo ciclo aqui. Sob condições, aquela folha que caiu no solo, pessoal, sob condições de estresse, a gente vai ter a formação do oósporo. E esse oósporo vai ficar lá no solo, dormente, sob condições favoráveis, né? Então, passou um período, né, de dormência, ele fica no solo por um período de dormência, teve um estímulo de frio, né, temperaturas entre 15 e 20 graus Celsius, ele vai induzir a formação de zoósporos. E isso vai fazer com que você tenha a liberação a formação do esporângio e liberação dos zoósporos que vão infectar as plantas. É interessante conhecer o ciclo. Um tempo atrás, a gente foi chamado por um produtor para olhar uma área que estava com problema de míldio no inverno. E esse problema de míldio, normalmente não era para acontecer. Sabe por quê, pessoal? Os produtores aqui da região, eles desenvolveram uma técnica para controle do míldio, que é a dupla poda verde. Então, fazem duas podas no verão, né? Então, na época chuvosa, ou seja, na época mais favorável para o míldio. No inverno, né, vai irrigando, você tem as brotações, mas não, a gente tem um inverno seco, predominantemente seco. E com isso, eles saíram de quase 40 pulverizações de fungicida por ano para 2 a 3 aplicações. Então, reduzido drasticamente, isso melhorou a qualidade do vinho, enfim. Uma uva chamada Syrah, né, desenvolveu muito aqui para a região, e são vinhos excelentes, né, premiadíssimos já. É uma região muito boa para a produção de vinho. Só que o cara teve míldio. E aí? De onde veio esse inóculo? Então, aí era até um ex-aluno disse, não, professor, mas esse fungo, você falou na aula que ele é biotrófico, né? Então, se eu não estou tendo folha, de onde é que está vindo meu inóculo? Né? Aí ele disse, não. Lembra do ciclo? Né? Tá, aqui é a sobrevivência do inóculo. Eu tirei todas as folhas e, em princípio, eu não tenho essa fonte de inóculo. Mas tem alguma outra fonte de inóculo que pode estar lá no solo? Essa fonte de inóculo. Então, no ano anterior, tinha tido muito milho. O que ele fez foi podou, né, toda, só que deixou as folhas no solo. A folha secou, mas essa estrutura estava lá ainda, pessoal. Então, com isso, sob condições favoráveis, esses oósporos germinaram, formaram o esporângio, né, formou os zoósporos, e com isso, você teve infecção de novas plantas. Então, o que é que ele fez? Não, enterrou, né, colocou uma camada simples, uma camada pequena de solo sobre o oósporo. Isso já impede o esporângio, né, de ser lançado, e os zoósporos também. E também a questão de palha, né, sobre o solo, uma camada de braquiária desseca, né, e com isso fica aquela camada de palha sobre o solo. Isso aí também facilita a infiltração de água e revita os respingos. Os respingos é que vão levar os zoósporos até as novas folhas. Ok? Bom, os porangióforos, né, são as estruturas, é como se fosse o conidióforo, e os porângios são os conídeos formados. E dentro do tecido das células, a gente tem o oósporo, que é a estrutura de resistência, que tem uma parede celular dupla. Esse oósporo lá no solo, né, sob condições favoráveis, ele vai germinar e vai formar esporângios, e dentro desses esporângios vão ser formados os zoósporos. Quando a gente fala em controle químico, né, um dos pais do controle químico foi o Millardet, né, que inventou a cauda bordaleza. Então, fez a aplicação, né, nas parreiras e viu que realmente era o produto que conseguia controlar o
o milho, né? Então, um cúprico é aquela ideia que eu falei no início, né? Quando a gente fala de fungicida sistêmico, né? A gente tem uma especificidade quando a gente fala de omicota, cromista, né? Fitóftora, míldio, e a gente tem para fungos do reino fúngico. Mas quando a gente fala de multissítios, a gente já tem uma maior versatilidade. Então, no caso do cobre, o cobre é tóxico a fitóftora, no cobre da cauda bordaleza, cobre e enxofre. Bom, o milho da videira ataca todos os órgãos verdes, mas principalmente folhas. A gente observa logo no início da infecção, que a gente chama de mancha de óleo. Parece que tem uma mancha, um verde oliváceo, né? Na face superior, e logo em seguida, questão de 2 a 3 dias, a gente vai ter um crescimento pulverulento na superfície abaxial. As lesões coalescem rapidamente e secam, não atinge alta severidade. Uma característica de fungos biotróficos é que ele derruba a folha antes de atingir 50% de celeridade da folha. Então, dificilmente eu vou ter 50% de área foliar tomada por milho. Por quê? Porque essa folha cai antes desse tempo. Aqui demonstrando o sintoma, né? Então, tem aqui as manchas oliváceas na superfície adaxial. Essas manchas evoluem para necrose muito rapidamente. Embaixo da folha eu vou ter a esporulação esbranquiçada. Essa folha, né, rapidamente ela cai quando começa a esporulação. Então pode esfolhar completamente, daqui está na época de produção. Se desfolhou a videira, eu não tenho produção de cacho, né? Eu não tenho vinho sendo produzido. Então, o impacto foi muito grande. É uma história muito interessante, né? Porque na Europa não tinha milho, né? Os caras importaram germoplasma, logo que descobriu a América, viram que tinha cultivares nativas lá dos Estados Unidos. Então você tem cultivar nativo, vamos trazer para a gente fazer uns trem diferentes, né? Vamos cruzar aqui. E o foco deles era melhoramento da videira para resistência ao ídio. Só que eles não se alertaram que lá na América, as espécies Vitis labrusca, ela é resistente, ou pelo menos parcialmente resistente ao milho. Então passava desapercebido o sintoma de milho. Só quando foi introduzido na Europa, as cultivares que tinham na Europa eram suscetíveis e foi desastroso, né? Além das folhas, claro, eu falei que o milho também infecta as bagas, né, mais novas. Então, quando está ainda verdinho, tem clorofila e lenticelas. Depois que a baga vai amadurecendo, a gente já não tem mais infecção. Essa baga vai desenvolver, a gente vai observar, né, as que não foram afetadas desenvolvem normalmente, não vão ser mais infectadas, mas aqui as outras bagas, você vê elas murchando, né? Então, isso outros fungos oportunistas, você vai ter desenvolvimento aqui, então, Botrytis, por exemplo, Botrytis cinerea, o inóculo, o fungo, isso é porta de entrada para o Botrytis infectar, infecta, e esse inóculo produzido nessas bagas que secaram, acaba também infectando as bagas que não foram infectadas por Plasmopara vitícola. Então, o problema é muito maior. Às vezes, o dano é pequeno causado pelo míldio em videira. É uma, duas ou algumas bagas. Isso aí, se fosse só isso, era até interessante. Sabe por quê, pessoal? Tem uma prática cultural que é o raleio de cacho. Eles precisam reduzir o número de bagas para você ter uma distribuição uniforme, né? Então, no caso de uva de mesa, você tem que ter bagas maiores. Então, eles fazem um raleio de bagas. Seria até interessante. O problema é que essas bagas infectadas vão servir como fonte de inóculo para outros patógenos, no caso, Botrytis cinerea, que acaba depreciando totalmente o cacho. Favoráveis, temperaturas amenas, 18 a 25 graus Celsius, e aí é que está o problema que eu falei para vocês. No inverno, para a gente, se a gente tiver chuva no inverno, para a produção de videira aqui para a nossa região, é desastroso, né? A região lá do sul, Bento Gonçalves, que produz muita uva, é frio e úmido no inverno, é
problemático lá. Então, os caras têm muito problema com míldio, tá? Tem que ter molhamento foliar. Então, é temperatura amena combinado a molhamento foliar. Por que molhamento foliar? Eu preciso ter um biofilme de água para o zoósporo penetrar na planta. Sobrevivência e infecção primária, tá? Após a fase sexuada, que é a formação do ósporo. Nas folhas que estão no solo, a gente pode ter até 250 por milímetro quadrado de tecido. Tem uma quantidade muito grande de oósporos. A mesma coisa a gente vai ver que acontece em alface, pessoal. A gente tem muito em alface. Então, se você não tem uma separação física, um mulch, né, seja ele de plástico ou de palhada, né, eu tenho contato direto da folha com o solo, eu vou ter essa infecção acontecendo. Então, acontece no início das chuvas, quando a temperatura sobe além de 10 graus, germina formando os macrosporângios, que tem 60 zoósporos. E essa infecção é muito rápida. Quando liberou os zoósporos, ele já vai infectar a planta. A epidemia, a fase sexuada, através de esporangióforos esporângio, de 1 a 10 zoósporos. E o período de incubação de 5 a 18 dias. Suscetibilidade de espécies, né? A gente tem Vitis vinífera, que é a espécie videira europeia, a espécie europeia, e Vitis labrusca, que é a espécie americana. A gente fala videira europeia, videira americana. A fonte de resistência para míldio está em Vitis labrusca, tá, pessoal? Então, sempre que a gente falar uma cultivar americana, né, a gente está falando de uma cultivar que tem uma maior tolerância, pelo menos, o míldio. Os tecidos contêm estômatos, né, frutos novos, então são tecidos suscetíveis. A gente fala do exemplo da baga, né? Quando a baga de videira vai desenvolvendo, não tenho mais uma densidade grande de estômatos, eu não tenho porta de entrada para penetração do fungo. Tecido úmido, solo encharcado, né? Copa densa, isso tudo é condição favorável. Excesso de nitrogênio, como a gente fala para todos os outros, a gente vai ter maior tecido tenro, propenso à infecção. Folhas caídas no solo. Por que folhas caídas no solo? Porque vão ser fontes de oósporo, né? Então, para inóculo primário. Então, a ideia da escape e regulação é uma estratégia muito interessante, né? É o que eles conseguiram um grande sucesso aqui na região. Só que, mesmo assim, a gente tem umas chuvas, né, que acontecem de repente, né? A gente tem uns temporais no inverno, que não tinha tanta frequência antigamente, e isso aí é problema. Então, nessas janelas onde eu tenho chuva, eu tenho que fazer a aplicação de fungicida imediato, proteger os tecidos da planta, de preferência com fungicidas sistêmicos, para eu conter uma inoculação, uma infecção que já aconteceu. Outra doença de míldio, né, mudando da videira para a soja, né, da superfície abaxial embaixo da folha, esporulação embranquiçada, né, superfície adaxial, a gente tem essa clorose pequenininha e uma necrose no centro. Pessoal, pode ser confundido com muitas doenças em soja. Para fazer a correta diagnose, eu tenho que olhar a superfície adaxial, mas também a superfície abaxial. Então, a diagnose correta só acontece quando eu tenho as duas coisas, ou seja, a clorose e necrose na superfície abaxial e os esporangióforos branquiçados na superfície abaxial. Mesma coisa, eu posso ter só clorose, né? Uma clorose mais olivácea, e aqui a esporulação do fungo acontecendo. Ok? Bom, como é que é o ciclo? E é interessante a gente discutir isso. Não, Flávio, mas o míldio da soja é uma doença que não é importante. O que você está ensinando? Então, o que a gente sabe de doenças até hoje é que doença pode mudar de status a qualquer momento. Né? Então, a gente tem até uma doença que eu nem estudei na graduação, que era a ramulária do algodoeiro. Essa é uma doença do final de ciclo, nem vou falar muito para vocês dela tal. De repente, a doença explodiu e hoje é a principal doença do algodoeiro. Né? Você pegar 15 anos atrás, a doença não era importante, né? 2002, né?
18 anos atrás a doença nem era falada, não estava começando alguma coisa. Então hoje é a principal doença. Então rapidamente a doença vai mudando, aí a gente pode ter mudança de status. Principalmente que esse patógeno ele é transmitido por semente, pessoal. É o único míldio que se conhece que é transmitido por semente. Então essa semente infectada vai dar origem ao inóculo, tá aqui a semente infectada, vai dar origem ao inóculo, desde as folhas cotiledonares a gente vai ter infecção, a infecção, a transmissão é sistêmica, esse fungo vai colonizando os tecidos da folha, a gente vai observando esse sintoma, novas esporulações, novas infecções acontecendo. Sobrevive na semente, né, por até 7 meses. E soja a gente precisa colocar em câmara fria, né, senão vai perder a viabilidade dessas sementes. Então é uma condição que favorece ainda mais a sobrevivência do inóculo. Então aqui, quando a gente coloca no bloco, a câmara úmida, a característica é esse micélio esbranquiçado próximo ao hilo, pessoal. A gente vai observar esse micélio esbranquiçado, meio leitoso. Isso aqui é o sinal do patógeno. Isso aqui é micélio de Peronospora manchurica. Então, a diagnose é feita de forma visual ou, no máximo, com a lupa de bolso, certo? Só que você não vai observar se o grão não for umidificado. Eu preciso deixar ele num ambiente úmido para o micélio começar a se multiplicar na superfície da semente, ok? E a semente é importante não estar tratada, para não mascarar. Se a semente tem metalaxil, né, Vitavax-Tiran, né, ou qualquer outro produto que tem ação contra o fungo, né, eu vou ter uma dificuldade muito maior de observar micélio. As características da epidemia, né, as condições ambientais favoráveis são temperaturas amenas do solo, temperatura menor do que 18 graus Celsius, o ótimo de 13, né? Orvalho, durante a colheita, eu tenho maior transmissão por sementes, né? Então tem que ter um ambiente favorável. Mas, Flávio, mas eu planto soja no Mato Grosso, eu tenho um milho, como é que eu estou observando isso? Então a gente observa o tempo do terço, né, principalmente quando fecha, né, a folha, fecha o dossel, né, da soja, a temperatura no solo é muito mais baixa, a temperatura do terço inferior é muito mais ameno, principalmente à noite. Então, a condição é favorável, só que no decorrer da safra, a temperatura aumenta e isso faz com que a gente não tenha a importância maior da doença. A doença não vai para frente, né? Então, a gente vê início, né? Meio, 1, 2, no máximo 5%, né? Depois a doença não progride, né? No terço superior, que a temperatura está mais alta e a gente não tem uma permanência de orvalho de água tão frequente. A sobrevivência vai ser em sementes infectadas, a gente falou que pode sobreviver vários meses, né, até 7 meses em sementes infectadas. Um outro fator, a gente sempre fala de ferrugem da soja, né, porque é um patógeno biotrófico também, mas a soja voluntária que fica lá no solo também serve para a manutenção de vários outros patógenos, inclusive o míldio. Os restos culturais podem conter oósporo, mas o oósporo não tem tanta importância na epidemia quanto a transmissão por semente, pessoal. Até porque a decomposição de resíduo é muito rápido e na sequência da soja é muito comum a gente plantar milho. Então, plantando milho, eu vou ter uma barreira física ali para o oósporo representar essa fonte de inóculo. Então, é outro aspecto muito importante para a gente levantar no manejo do milho, a importância de eu ter a soja, o milho, na sequência, como a maior parte dos produtores fazem, o milho ou o trigo, né? Alguma planta não seja hospedeira, né? Aliás, que não permita a multiplicação do inóculo, a germinação do banco de sementes de soja. A doença inicia pelas folhas do bacheiro, sob condições favoráveis, ela progride muito rápido, 7 a 10 dias, primeiros sintomas após a infecção. O outro milho que a gente tem é o milho da alface, né? Então, é muito interessante porque esse milho ele infecta desde plântula, mas ele não tem evidência que ele é transmitido por semente, pessoal. Então, a infecção que a gente identificou nesse produtor, que a gente estava fazendo levantamento,
A infecção estava acontecendo por causa do solo e principalmente a água de irrigação. Ele captava a água de um ponto ajusante do canteiro dele. Então, com isso, toda chuva levava a enxurrada, levava os zoósporos lá para o solo, para a água. Quando ele bombeava, ele puxava e ele já fazia o que a gente chama de inoculação, né? Então, acaba que eu tinha infecção, o substrato também não tinha uma desinfecção, né? A pilha de descarte dele era muito próximo ali do substrato que ele pegava para produzir mudas. Enfim, eram vários focos de inoculação. E se eu levo uma muda já infectada para o campo, está aqui o exemplo da muda, olha embaixo da folha como tem esporângio e esporangióforo e esporângio. Esse micélio cotonoso embaixo da folha, tudo isso é o inóculo do fungo, já esporulando. Quando o fungo está esporulando, significa que o dano já aconteceu, ou seja, essa muda já está, inclusive, comprometida em relação ao desenvolvimento dela. Aqui como é que ficava, então necrótico, né? Rapidamente esse tecido necrosava. E depois que transplantava, essas plantas nem chegavam a produzir. E olha que o ciclo de alface é curto, né? A gente está falando de 30, 35 dias depois do transplantio. Então teve planta que nem chegava a completar o ciclo, morria lá no canteiro. Uma característica também, essa planta que morreu, ele chegava lá e colocava outra planta no lugar. Bom, primeiro que ela vinha inoculada, né? Vinha infectada, então a gente tinha sintoma aqui. Outro que o inóculo vai ficar no solo ao redor. Então esse inóculo lá no solo pode infectar as novas folhas. Então aqui uma lâmina, né? Feita para o esporangióforo, né? Então, a gente tem aqui as células conidiogênicas e a produção do esporângio, que é a unidade infectiva de Bremia lactuca. Quais são as características de epidemia? 10 a 20 graus Celsius. Lembra? Temperatura do solo. Até 25 a gente ainda encontra, pessoal. A partir de 25 graus Celsius não tem míldio, né? Então é impressionante como a doença some, né? Aqui para nossa região, entre dezembro e março, quando eu tenho que dar aula de míldio, é difícil. Eu tenho que pegar material herbarizado, porque eu não consigo material junto com o produtor que tenha míldio. Então, a temperatura como determinante da ocorrência da doença. Então, o inóculo sempre está lá, mas com a temperatura mais alta, a gente não tem condição para germinação e para infecção. A sobrevivência do inóculo primário através de micélio dormente, né, e zoósporos nos tecidos infectados, mudas contaminadas, substrato e água de irrigação. Lembra? Ele é um fungo que vai formar zoósporos. Se formou zoósporos, eles estão lá na água, eu estou fazendo a inoculação. Então tem que ter muito cuidado onde vai descartar, né, as plantas infectadas. O ideal é fazer uma compostagem, mas uma compostagem em um local que eu tenha uma bacia de contenção, para a água de enxurrada não levar os zoósporos para baixo, né? Para o curso onde eu vou captar água para irrigação. A epidemia, a infecção das folhas mais externas gradativamente vai atingindo as mais internas. Então, o produtor tem uma mania assim, não, vou só tirar as folhas aqui embaixo. No que tira, ele já vai fazer inoculação. Então, não adianta, né? Então, eu tenho que realmente proteger, e essa proteção acontece desde o viveiro. Mais uma vez, fosfito funciona bem, tem que ter cuidado, tem vários fungicidas que podem ser usados também. Tem que ter cuidado só com o período de carência, pessoal, porque a alface é muito rápida. Então, acaba que, dependendo do produto, eu não vou ter possibilidade de utilização. É tanto que tem uma limitação de registro de produtos para Bremia por conta desse período de carência. Período de incubação de 1 a 2 semanas, esporulação esbranquiçada 24 a 28 horas após os primeiros sintomas serem observados. Então, observou sintomas, significa que o dano já aconteceu. Essa infecção aconteceu 2 semanas atrás, na verdade. Né? Quando está esporulando, significa que o dano já aconteceu. Eu errei até o time de controle da doença. Disseminação de esporângios pelo vento, né? E a suscetibilidade
né, de cultivares do tipo americana. Infelizmente, cultivares lisa são mais suscetíveis à doença. Cultivares americanas, a gente tem alguma fonte de resistência, né, para o material, o que usa para o McDonald's, aquela que forma uma cabeça, né, a alface americana. A outra estratégia de manejo é usar o mulch, né? É bem interessante essa questão da temperatura, pessoal. Até 25 graus Celsius, como eu falei para vocês, a gente ainda encontra o míldio. Mas a partir de 25 já não tem mais. 30 graus Celsius é zero. Temperatura muito baixa também, eu não vou ter muito esporanjo. Então, realmente, é entre 15, a partir de 15, e vai aumentando gradualmente até, no máximo, 25 graus Celsius, que eu vou ter liberação desses zoósporos. Esses zoósporos liberados, né? Então, também, mesmo a temperaturas mais baixas, eu vou ter alguma liberação, mas também, né, vai acontecer entre 15 e 25 graus Celsius a maior parte da liberação desses zoósporos. Umidade relativa, né? Então, o pessoal viu, olha, a umidade relativa aumentando, né? Então, você vai ter condição mais favorável para a doença. Então, esse tempo, né, para liberação dos zoósporos vai acontecer mais rápido, né? Número de esporanjo até um ótimo, né? Então, depois eu tenho muita água, temperatura mais baixa, começa a não ter mais tanto zoósporos. Então, temperatura caindo, né, a liberação dos zoósporos é também menor. Bom, esses sistemas de produção a gente encontra muito, né? Então, uma das estratégias que o pessoal utiliza, né, nas hortaliças, pelo menos pequenos canteiros, é fazer a diversificação para não ter tanta disseminação. Então, o canteiro que planteia alface, aí vai plantar couve, cebolinha, etc., para eu não ter sobrevivência. Em geral, esses, principalmente no inverno, né? Olha, tive uma epidemia muito grande de alface, né? No inverno do ano passado. Opa, então vamos plantar uma outra coisa, né? Para a gente fazer uma rotação. Então, inverno e verão, daquele levantamento que eu falei para vocês, até novembro aí encontrava, a partir de dezembro a gente já não encontrava mais milho, zero mesmo, né? Agora, no inverno, também épocas mais frias, julho e agosto, é onde a gente tinha maior importância do milho. O milho, a gente tem várias culturas, né? Então, cada um com sua espécie, deixa claro, pessoal. É um fungo biotrófico, né? Os fungos que infectam, a Bremelactuca, que infecta alface, vai infectar outras plantas da mesma família, Asterácea, né? Mas não infecta outras famílias de outras plantas de outras famílias. Então, no caso, Cucurbitáceas aqui, Peronospora cubense é o mais importante. Mas o sintoma é muito semelhante à clorose e à esporulação na superfície abaxial. O fungo vai esporular, né, então formando aqui os esporângios, que vão liberar os zoósporos. Mesma coisa, né, temperatura amena, né, molhamento foliar, questão de plantas voluntárias. Muitas cucurbitáceas silvestres podem representar fonte de inóculo, restos culturais. Existem 5 raças fisiológicas, né? Então, melancia, então essas raças é uma especificidade em relação ao hospedeiro. Então, isso complica um pouco o melhoramento. Então, tem cultivares de melancia, por exemplo, são resistentes à raça 4 e 5, né? Em melão, a gente tem várias outras raças que podem infectar, aí complica muito mais o melhoramento para resistência à doença. Lesões expandem rapidamente, coalescem e a folha pode secar completamente. Então, a morte e queda das folhas, né, expõe os frutos. Esse é um grande problema, né? Então, dependendo do fruto, né, fruto de melão ou fruto de melancia, se ele é exposto ao sol, a gente tem uma queima pelo sol. E essa queima deprecia o valor comercial, né? Isso aí vai impactar a remuneração do produtor. Então, é um dano indireto da desfolha de plantas, né, causado pelo míldio, é esse dano pelo sol, né, da exposição do fruto ao sol. Disseminação também pelo vento, período de incubação de apenas 4 dias. Um outro ferrugem vocês vão encontrar muito, pessoal, nas feiras livres, né, então, principalmente,
é a ferrugem branca. Então, essa doença é muito comum, não só em crucíferas, a gente encontra mais em mostarda nessa época, mas a gente encontra também em corda de viola, né? Então, ele infecta corda de viola, infecta beldroega, pessoal. A gente encontra esse mesmo sintoma de ferrugem branca. Então, em cima a gente tem uma clorose leve e embaixo da folha a gente vai ter essa esporulação esbranquiçada. É a mesma espécie, é o bulbo cândida. Então, se vocês estiverem andando, estiverem no quintal da sua casa, beldroega ou corda de viola, ou na roça que vocês estão, né, se vocês estiverem na roça, então vocês vão encontrar muita corda de viola, e essa é uma época que a gente tem bastante ao bulbo cândida, né? Então a gente vai ter ali a mesma espécie, também pode colocar na coleção, tá bom? Interessante a ferrugem branca, se a gente faz um corte, a gente vai observar os esporângios dentro do tecido, a quantidade de esporângios que é produzida. Temperaturas amenas também, a gente precisa de molhamento foliar, gama de hospedeiras, né, nabo, mostarda, rúcula, rabanete, mas ele infecta também fungos de outras espécies, plantas de outras espécies, que eu falei para vocês, beldroega, né, planta daninha, e corda de viola também são hospedeiras da ferrugem branca, mesma espécie, é o bulbo cândida. Então, plantas voluntárias e plantas daninhas, né, são os hospedeiros, restos culturais, né, e sementes contaminadas, né, então, externamente. A epidemia, a disseminação é pelo vento, né, cada esporângio dá origem a 5 a 7 zoósporos, então formam os zoósporos que são infectivos. Período de incubação apenas 4 dias, né, plantas próximas ao plantio, e o grande problema dessas folhosas, mostarda, couve, é que o plantio é feito escalonado. Então, não, vou tirar folha aqui, eu tenho um outro canteiro que vou tirar folha na próxima semana, depois eu tenho um outro canteiro na terceira semana que eu vou tirar folha. Então, esse plantio escalonado, pessoal, é uma condição muito favorável para a ocorrência de míldios, para a ocorrência da ferrugem branca, né? Então, isso aí tem que prever uma cortina, por exemplo, entre cada canteiro. Isso aí já vai reduzir a disseminação pelo vento entre um canteiro e outro, onde eu tenho essa produção escalonada. Bom, a gente terminou com os míldios. Pessoal, vocês têm alguma pergunta em relação a míldios? Pode abrir o microfone e perguntar, tá joia, pessoal? Tranquilo? Então vamos voltar lá. A gente vai falar agora de Pythium, tá? Então, homicetos também tem fungos necrotróficos. Então, no caso do Pythium, ele é o oposto do míldio. Então, a gente tem um míldio como os míldios como biotróficos e modelos de biotróficos. A gente tem um Pythium como modelo de necrotrófico. Para você saber se tem míldio lá no seu quintal, principalmente se já plantou hortaliças, tem uma técnica muito interessante, que é você cortar um disco, né, de pepino. Então, você corta o pepino, lava, claro, antes, né, com água e sabão, né, para tirar qualquer resíduo externo. Coloca esse pepino sobre o solo úmido, né, do seu quintal. Se tiver Pythium, vai formar um micélio cotonoso que vai cobrir todo o fruto. Então, normalmente a gente faz essa prática na aula prática. Então, pede para cada um trazer o solo, né? E a gente faz essa demonstração da presença de Pythium. E é raro a gente não encontrar Pythium, pessoal. É muito comum, na maior parte dos solos, a gente ter Pythium, né? Então, ele forma zoósporos e é uma característica, é uma ampla gama de hospedeiras. Muito ampla mesmo. Então, ele infecta plantas daninhas e várias plantas cultivadas. A mesma espécie que vai infectar soja, infecta também milho, pessoal. A gente teve um problema aqui na região, nessa última safra, choveu muito, produtor de milho desesperado, só, olha, está causando tombamento de pré-emergência, o cara eu já olhei, né, a semente está com tratamento de sementes, mas não tinha nenhum produto no tratamento de sementes que controlasse Pythium, pessoal. Então, acabou que foi o fungo que sobreviveu ali e reduziu o stand de plantas. Reduziu o stand, vai ter que replantar, dependendo da população que ficou.
Ele forma essa estrutura no solo, que é o oósporo, né? E o oósporo vai liberar os zoósporos que são infectivos. Ou seja, a gente precisa de um filme de água, então a área mais encharcada, a gente vai ter maior propensão à infecção por pítio. Bom, as particularidades desse hábitat, do solo, é o que a gente chama de espermosfera. Logo que eu planto uma semente, essa semente começa a embeber. Isso é questão de horas, pessoal. Essa embebição vai liberar substâncias ricas em nutrientes, dependendo da semente. A gente vai ter mais lipídio, mais proteína, mas todas vão liberar carboidratos. Carboidratos solúveis, isso aí, né, com a umidade do solo, vai formando um gradiente ao redor da semente, que a gente chama de espermosfera. Esses exudatos têm dois papéis em relação ao pítio. Um é que ele vai localizar a planta hospedeira, outro que ele vai usar isso como fonte de nutrientes. Ele vai se nutrir desse exudato e ele vai localizar as plantas para infectar. Então, onde que está a planta? Em função do gradiente mais concentrado, ele vai localizando a planta hospedeira. É bem ampla essa planta hospedeira, a gama de hospedeiras. Ele vai infectar a planta e causar o tombamento de pré-emergência. Bom, essa é uma curva, né, de germinação. Na verdade, é a curva de embebição, né? Então, a fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1 caracterizada pela rápida absorção de água. Fase 2 é uma característica mais estável, né? E a fase 3 é uma outra fase de rápida absorção de água, ok? Na primeira fase de absorção de água, a gente tem um pico de liberação de exudatos. Essas linhas pontilhadas aqui é o pico, quanto maior, né? Então, essa área debaixo dessa curva é a concentração de exudatos ali liberados pela semente. A maior parte desses exudatos, então, são liberados na fase 1. Pessoal, quando que eu vou ter a protrusão radicular? Entre a fase 2 e a fase 3. Ou seja, a maior parte dos exudatos são liberados na primeira fase da germinação. Nas primeiras horas pós-plantio, se eu tenho umidade no solo. Não dá para fazer nenhum tratamento que não seja o tratamento de sementes, né? Então, por isso que eu falei para vocês que tem uma empresa que faz todo o tratamento industrial dela, é baseado, então muda vários ativos, mas é baseado em metalaxil. Por quê? Porque é um fungicida específico para o homiceto. Não dá tempo de eu aplicar nada. Esse produto tem que ver na semente ou no suco de plantio, preferencialmente na semente. Porque daqui que ele iniba, né, o fungo ali, quando foi aplicado via suco, né? Então aí é muito mais vantajoso que eu tenha ele ali na solução do solo, ali próximo à semente. Da fase 2 para a fase 3, a gente tem a emissão da radícula, tem um novo pico ali, e aí é que a gente tem o tomamento de pós-emergência. Tem uma característica muito interessante em hortaliça, pessoal, o pessoal de sementes já deve ter falado para vocês, que é o pré-condicionamento de sementes, ou priming, né? Então, para hortaliças é muito bacana isso aí, né? Porque você coloca a semente para ela atingir a primeira fase da germinação. Ela vai embeber, ela fica um pouco maior, não tem protrusão radicular, mas ela vai absorver, ela já vai avançar um pouco na germinação. Isso é uma estratégia para padronizar o lote de semente, em relação a todo mundo ter a mesma germinação, mas é um outro viés também, pessoal, é que isso desculpa, faz com que você tenha liberação dos exudatos, né? E avanço da germinação. Então, a germinação, quando você plantar, vai emergir muito mais rápido da planta. Ela já passou essa primeira fase, já vai emergir mais rápido. E a grande vantagem do ponto de vista de doenças é que esses exudatos ficaram lá na fábrica, né? Na solução que é colocada a semente para avançar na germinação, né? Para fazer o priming, você já vai liberar esses exudatos.
liberando esses exudatos. Quando eu plantar, o Pythium só vai encontrar exudato quando eu tiver ali a radícula, só que a quantidade de exudatos que vai ser liberada é bem menor do que seria se eu plantasse a semente não pré-condicionada. Essa é uma estratégia muito interessante, só que tem um risco associado. Se eu tenho uma semente com pré-condicionamento e eu não tenho água, um suprimento de água adequado, essa semente pode morrer ou ter uma falha muito grande de germinação. Então, aspecto técnico, né, do produto, da tecnologia. Então, o que é recomendado é usar isso para áreas de irrigação. Então, por isso que para hortaliças é muito utilizado, e para hortaliças, Pythium é um problema muito sério. Né? Então, Pythium em cenoura hoje, a estratégia de controle é baseada em melhoramento. A gente tem cultivares que são resistentes ao Pythium, tá? Isso acontece 6 a 8 horas, e a gente pode ter esse pico de exudação já 12 horas, dependendo da condição de temperatura, né? Condição de umidade. Então, um aspecto muito importante a ser mencionado também, pessoal, é que a temperatura mais amena, esse pico vai ser, essa quantidade de exudatos é exatamente a mesma. Então, o que eu tenho de potencial da semente de liberação de exudatos independe de temperatura, é o que eu tenho de reserva, né, que a semente vai alocar para converter nesses exudatos. Mas, com a temperatura mais baixa, a velocidade de germinação é mais baixa. E a velocidade de liberação desses exudatos é mais alta. É como se eu tivesse essa curva mais achatada, né? Tá todo mundo sabendo de curva agora, né? Tá a curva mais achatada, com isso eu tenho mais tempo esse exudato ser liberado. O que é que acontece se eu tenho ele por mais tempo? Eu tenho uma janela maior de suscetibilidade. Eu tenho mais problema com Pythium, né? Se eu tiver a temperatura mais amena, com isso eu vou ter uma janela maior de infecção por parte de patógeno. Nessa fase, além de oósporo, de Pythium, eu tenho também a germinação de clamidósporos difusário, principalmente Fusarium solane, que é aquele que vai infectar a planta no início do desenvolvimento, né, causando a podridão de raízes, e essa infecção pode perdurar durante todo o ciclo da planta. Mas essas infecções acontecem muito comumente no início do desenvolvimento de plantas. Bom, Pythium, né, duas espécies mais comuns, Pythium ultimo e Pythium afanidermatum. O inóculo inicial é o mesmo, oósporo, esporângio. Germinação, né, tem um pré-requisito que a gente chama, que é uma dormência, que é o afinamento da parede dos oósporos. O que vai mudar entre eles é a questão de exudatos estimulantes, né, açugastos insaturados, cadeia longa. Isso acontece muito, por exemplo, em soja, a gente tem a reserva de lipídios, né? Então, quando vai liberando os exudatos, vai liberar bastante ácido graxo insaturado e ácido glutâmico, né? Então, idem anterior, atratividade por açúcares também. Então, Pythium afanidermatum também tem afinidade por açúcar. É tanto que a gente vai ter, né, uma predisposição maior de Pythium afanidermatum, né? Que a gente vai ter os açúcares ali. Então, é efeito da idade da planta. Quanto maior a idade, né? Ou se a semente está velha, eu vou comprometer também a liberação desses exudatos, né? Com isso eu vou ter menor atratividade para o Pythium. Como é que funciona o ciclo, né, do Pythium? Então, eu tenho aqui o oósporo, ele vai que está lá no solo, ele vai germinar, vai formar o esporângio. Esse esporângio, dentro dele, vão ser formadas outras células, que são os zoósporos, né? O zoósporo, ele tem a característica que ele tem o flagelo, e esse flagelo pode encistar, né? E depois, quando ele já atingiu o objetivo, né? Chegou próximo à raiz, atingiu o gradiente, chegou no ponto, aí ele vai germinar como se fosse um conídeo. Germinando, ele vai infectar a planta no início do desenvolvimento. Pessoal, isso acontece em questão de horas, tá? É muito rápido. E causando a podridão, né, de raiz, dependendo de quando ele vai atingir a semente. Eu posso ter tomamento de pré ou pós-emergência. Ou, né, quando o tecido começa a lignificar, eu já tenho menor suscetibilidade. Então, por isso que o tratamento de semente tem um impacto muito grande para Pythium, pessoal. Porque o residual do tratamento de sementes vai ser ali de 15, 20 dias que eu consigo proteger a semente em bebição e a plântula em formação.
Depois de 15 dias, eu começo a ter lignificação do tecido na região do colo, que é a região principal de infecção do pítio. Então, nesse momento, aí, o pítio já não infecta tão eficientemente. Então, ele vai infectar a planta no início do desenvolvimento, ou se eu tenho tecido tenro em associação com o solo. No caso de alface, em contato com o solo, se eu tenho fruto de pepino, por exemplo, em contato com o solo, né? Tudo que tiver contato com inóculo, que seja tecido não lignificado, eu vou ter maior propensão à infecção por pítio. Ok? Caiu no solo, né? Então vai formar, né, a reprodução sexual, formar os zoósporos, né? Então vai duas células anterídeo e oogônio, né, vão se fundir, sofrer cariogamia para a formação do oósporo. Então isso é uma característica de esporulação. Falei para vocês do pítio, né, do pepino. Então ele pode infectar o pepino, vai formar esse micélio cotonoso aqui, e ele fica liquefeito, pepino, fica mole. Um dos problemas sérios é a redução de volume radicular. O principal problema hoje em cultivo de alface hidropônico, não só alface, mas vários outros cultivos, pessoal, hidropônicos, é pítio. Principalmente quando eu tenho recirculação de solução nutritiva. Então, se eu tenho aquela solução nutritiva que passou, né, em todas as plantas, eu reutilizo. Se eu tive uma planta infectada, esse inóculo vai aumentando, eu vou tendo infecção das outras plantas, eu posso comprometer toda a minha produção, né, da planta que eu estou produzindo em hidroponia. Ok? Então, é muito importante atentar para pítio. Problemas em gramados, é muito comum a gente observar essas manchas em gramados, e coincide com as manchas onde eu tenho maior encharcamento, né? Então, isso aí muitas vezes é causado por pítio também. Tomamento de pré-emergência, está aqui milho, né? Estão colonizando milho e com isso inibindo a germinação. Soja, né? Então, tomamento de pré-emergência, infecção pós-emergência, né? Então, tomamento de plantas, aqui plantas sadias, para você ver, né, como o tecido não fica necrosado. Tomamento de plantas, aqui depois de emergir, mas o tecido não lignificou ainda, a gente vai ter tomamento de plantas. Ecologia de pítio, acima de 18 graus Celsius. Então, 18, né? Então, menor do que 18 graus Celsius induz liberação de zoósporos. Então, é muito interessante esse patógeno. Peraí, Flávio, é frio ou calor que precisa? Aí a gente fala os dois. Né? O que acontece quando eu tenho um choque térmico, temperatura baixa? Ele vai induzir a liberação de zoósporos. E 18 graus Celsius, ele pode germinar diretamente do esporângio ou o zoósporo encistado, né, que localizou a planta hospedeira. Então, uma noite fria, como a gente tem aqui na região, mesmo na época de safra, novembro, dezembro, eu tenho a liberação dos zoósporos, eu tenho manutenção da umidade. E de manhã cedo, abriu o sol, beleza, não, agora não tenho mais pítio, agora é que eu vou ter pítio, agora é que eu vou ter a infecção de plantas. Então tem que ter muito cuidado, isso a gente está falando de temperatura do solo. E temperatura do solo, se eu estou falando de solo encharcado, o que é que acontece com a temperatura do solo quando eu molho ele, pessoal? Eu mantenho a temperatura mais baixa. E a temperatura da água geralmente vai estar mais baixa do que a temperatura do solo. Então, quando eu faço a irrigação, eu derrubo essa temperatura, a temperatura cai, né? Então, com isso, eu dou condição favorável. Então, tem uma prática muito corriqueira de irrigar à noite. Não, vamos irrigar à noite, que é onde a planta vai absorver, de fato, né? Então, tudo bem. É mais barata a energia, beleza. Mas do ponto de vista de doenças, não só essa, mas a gente vai discutir várias doenças que são favorecidas por irrigação noturna. Então, tem que ter muito cuidado, né, para não cobrir um santo e descobrir o outro, literalmente. Ampla gama de hospedeiras. Falei que dentro do sistema de produção, o mesmo pítio infecta soja, milho, algodão, feijão, né, hortaliças, as diversas hortaliças. Então, todas essas plantas são plantas hospedeiras de pítio. Plantas daninhas também, né? Então, se não, vou deixar minha área de terra descansar, né, que o pítio vai embora. Nem sempre, viu? Ele pode se manter lá no solo. A sobrevivência saprofítica no solo ou até oósporos.
Então, ele sobrevive não só nas plantas hospedeiras alternativas, mas ele sobrevive nos restos culturais também, pessoal. Excesso de nitrogênio, assim como a gente falou para míldios, né? E principalmente na forma nítrica. Por que forma nítrica, pessoal? A forma nítrica vai liberar cátions H+, né? Esses cátions vão acidificar logalmente a rizosfera. Essa acidificação reduz a população de bactérias ali ao redor da semente. Se eu tenho menos bactérias, eu tenho menos competição pelos nutrientes liberados pela espermosfera e rizosfera. O píthium tem maior competitividade. Vale não só para píthium, pessoal, mas também para Fusarium solane e outros Fusarium. Então, qualquer outro patógeno que tenha afinidade lá pela raiz, né, se eu tenho uma acidificação local na rizosfera, essa acidificação vai desfavorecer bactérias, eu tenho menos competição, o patógeno é mais competitivo. E o pré-condicionamento de sementes, né, como eu falei para vocês, reduz infecção no campo. Então, se tiver a possibilidade de fazer o pré-condicionamento, é uma estratégia muito interessante. Só que lembra o aspecto técnico da pré-condicionamento, eu tenho que ter a possibilidade de irrigação, então é muito mais comum para hortaliças. Então, pré-condicionamento, eu vou eliminar esses exudatos, vou ter maior facilidade de controle. Para saber se tem pítio no nosso solo, né? Então a gente faz ou na água, né? Então a gente pode fazer. É interessante, né? Então, nessa safra passada, um produtor estava com problema, uma bactéria, mas dá para fazer para pítio também, se o problema fosse pítio, né? Coloca o pepino em contato e ele vai formar esse micélio cotonoso sobre o fruto. Então, isso é uma característica muito interessante, né, de detectar. Então, micélio cotonoso sobre os frutos de pepino, pode fazer com maçã também, picada, né, então, para ver se tem pítio lá. Então, vai formar um micélio cotonoso. Quem quiser fazer, tiver dúvida, você podem colocar, mandar para mim, a foto só, Flávio, isso aí é pítio? Não, é pítio. Aí pode colocar na coleção. Então é interessante, é uma forma de vocês praticarem também, né, em casa, né, então um pouco de fitopatologia. A gente faria essa prática aqui nas nossas aulas. Bom, doenças causadas por Phytophthora. A gente tem a principal Phytophthora infestans, ele esporula rapidamente e rapidamente produz a necrose. Então estão vendo aqui, esporulou lá no início, esporulação esbranquiçada, e logo na sequência necrosou os tecidos. Então essa necrose é rápida, né, é uma doença devastadora. Então no inverno, então, o produtor tem que fazer proteção de plantas para controlar essa doença. Você vê aqui o sintoma, então onde o inóculo caiu, a gente pode ter a infecção acontecendo. Aqui acontecendo, né, metade da planta. E geralmente a infecção vai acontecer na axila. Por que na axila de plantas? Porque é onde eu tenho acúmulo de orvalho. Então o inóculo caiu, escorreu, onde se acumulou umidade, foi na axila, ele vai infectar nesse ponto, aí depois que ele infectou, ganhou acesso à planta, ele pode tanto infectar a folha, né, quanto o caule, né, e matando a planta. É um fungo que a gente chama hemibiotrófico. Inicialmente ele penetra na planta, bloqueia a defesa das plantas, tem um sistema muito sofisticado de bloquear a defesa de plantas, e logo na sequência ele já mata, ele produz a toxina que mata o tecido, e rapidamente ele mata a planta. Do ponto onde ele infectou, estrangula e vai derrubar a planta. Então, bem no início, a gente observa essa esporulação esbranquiçada na folha, rapidamente necrosa, né? Está aqui em batata, né? Tá a planta morrendo, né? Então, em tomate, batata, então a doença é epidêmica. E o grande problema é que no inverno, para a nossa região, a gente precisa irrigar para produzir batata. Aí é que o risco é maior ainda, né? Porque geralmente a gente capta água de um ponto jusante da nossa área de produção. Então, com isso, a enxurrada, se eu tive um histórico de produção de batata naquela área, eu já tenho um inóculo que foi acumulado. Então, o oósporo de Phytophthora fica no solo. Então, quando eu irrigo, eu acabo trazendo esse inóculo também.
Então, isso é uma das características que fazem que produtores de batata sejam itinerantes em relação às áreas que eles vão arrendando, não só em relação à fitóftora, mas várias outras doenças, e vão acumulando ao longo do tempo, e com isso fica inviável a produção na mesma área. 1 a 2 semanas, esse inox, sintoma inicial, pode resultar na perda total da lavoura. Então, em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. Principalmente naqueles estágios iniciais que eu tenho mais tecido tenro, né? Fruto infectado, né? Pode confundir até fruto de tomate, pode confundir com fundo preto, deficiência de cálcio, né? Isso é mais quando a gente tem esporulação, né, associada. Então, a esporulação, tem que olhar se a gente está tendo esporulação esbranquiçada associada ao tecido necrosado preto, né? E a gente observa, mais em microscópio, a gente observa os esporangióforos e esporângios aqui de Phytophthora infestans. Sintomas, né, de requeima em frutos, né? Então, essa quando avança muito em fruto, ele liquefaz literalmente. A gente parece que foi uma casca. Parece até dano de tuta, né? Da traça, porque fica só aquela casca externa, pessoal. Mas internamente, se você for olhar, está liquefeito o tecido, né? Então, isso é sintoma também de Phytophthora, ok? Tá aqui em plantas, né? Estão isoladas de tomate. É mais comum aqui tomate de irrigação por pivô central do que por gotejo, né? Então, produção por gotejo, eu não vou ter molhamento foliar, né? Tenho muito menor propensão à infecção por Phytophthora. Não elimina o risco, tá, pessoal? Mas se eu conseguir irrigação por gotejamento, eu consigo reduzir o molhamento foliar, tenho muito menos infecção por Phytophthora. Ele afeta também tubérculos, né, de batata, então fica um tubérculo mais mumificado, né, como a gente observa, e associado a essa esporulação esbranquiçada. Né? Então faz uma lâmina, mais uma vez a gente observa o esporangióforo, esse esporângio parece um ovo, né? Forma oval, que é a característica de Phytophthora infestans. Como é que é o ciclo, então, pessoal? A partir desse tubérculo infectado, se é uma planta que foi infectada, eu tenho ali o inóculo, né, que produziu. Então, eu tenho um novo ciclo, então é uma doença policíclica, né? Então, uma vez que eu tive uma infecção, essa planta infectada, ela pode dar origem a um novo ciclo de infecção. Então, o esporângio produzido pode produzir os zoósporos ou pode germinar de forma direta. O que vai determinar se vai produzir esporângio ou germinar de forma direta? Um período de frio, uma temperatura de 12 a 15 graus Celsius à noite. Isso aí é o suficiente para disparar a produção de zoósporos. Por isso que fala, não fez um frio, né, à noite, esse frio é o suficiente para induzir a formação de zoósporos. Esses zoósporos germinam, infectam o tecido da planta, ok? Então, infectando o tecido, eu tenho a necrose aqui, né, e as folhas vão, o inóculo vai continuando dessa forma. Bom, terminou o cultivo da batata, né, não tem mais planta hospedeira, aquela condição de estresse, né, bom, deficiência nutricional, não tem mais nutriente para explorar por Phytophthora. Mesma coisa do pítio, a gente tem a indução da reprodução sexuada. O ogônio e o anterídeo são formados. Eles se fundem, formam o oósporo, né? E esse oósporo vai ficar lá no solo, né? Até ter uma outra produção de planta sintomática, de planta hospedeira. Por mais que a gente fale da mesma espécie, Phytophthora infestans, infectando tomate, infectando batata, são espécies diferentes, tá, pessoal? São biótipos diferentes. Então, o isolado que infecta batata de Phytophthora infestans não infecta tomate e vice-versa. Então, é uma especialização do patógeno em relação à planta hospedeira, ok? Então, tem muito maior importância em batata, em função do sistema de irrigação no inverno, que é por pivô central, mas a doença é importante nos dois cultivos, ok? Mas são biótipos diferentes de cada patógeno. Então, lesões encharcadas, verde escuro, que rapidamente a gente está falando de horas, pessoal. Num dia você observou esse verde escuro, no outro dia já está a necrose.
Os primeiros sintomas são observados no terço superior da planta, principalmente quando eu tenho inoculação. Então, começa o início com o esporângio. O esporângio ele é disseminado pelo vento, não é o zoósporo. É, Flávio? Aí caiu o zoósporo, caiu o esporângio, teve o frio, vai induzir a formação do zoósporo, que aí penetra pelos estômatos, ok? Então, ele pode ser disseminado pelo vento, o esporângio vai ser disseminado pelo vento, mas a infecção e a epidemia está associada à liberação de zoósporos, que são estruturas flageladas. Quando a gama de hospedeiros ataca qualquer parte da planta, mas só batata ou só tomate, dependendo do biótipo, do patógeno. As condições favoráveis para a ocorrência da doença, temperaturas amenas, 18 a 20 graus Celsius, com molhamento foliar. A germinação dos porângios direta, 25 graus Celsius, ou formação de zoósporos, aí é que é a condição. Para formar zoósporos, eu tenho que ter um período de frio, né? Esse frio induz a formação de zoósporos. Mais uma vez, como a gente falou, né, para Pythium, noites frias e dias quentes, mesmo no inverno aqui para a região, a gente tem temperatura de 12 graus à noite, e durante o dia, abrir o sol, essa temperatura chega a 20, 25 graus. Então, eu tenho a condição ideal, né, para a doença ocorrer, né? Então, aqui está a principal região de produção de batata, mas também está a principal região favorável para a ocorrência de requeima, tá certo? Acima de 30 graus Celsius, a doença não ocorre, olha que maravilha. Então, vamos produzir batata lá no Maranhão, né? Lá no Amazonas, o que vocês acham? Só que aí a batata não desenvolve também. Então, é uma outra característica muito importante da doença. O patógeno coevoluiu para infectar a planta na condição favorável para a ocorrência, para o plantio da cultura. Então, onde eu tenho condição mais favorável para plantio de batata, tá aqui no sul de Minas, né? Município de Ipuiuna, Bom Repouso, são importantes municípios produtores de batata, né? Ótimas condições de clima para batata, mas também ótimas condições de clima para a ocorrência da doença. Região de altitude, né? Noites frias e dias, né? Temperatura mais alta, mais amena, né? Mas chega a 25 graus Celsius. Sobrevivência e disseminação, sobrevive na forma de oósporo e é disseminado por vento, no caso de esporângios, chuva, né, esporângio e zoósporo, inseto mais raramente, pessoal. O que acontece é que se o inseto se alimenta, o inseto, né, que se alimenta de restos culturais, eventualmente pode levar oósporo de um lado para o outro ou de uma área para outra. Mas a contribuição do inseto é muito menor do que vento e chuva. E tem uma outra característica, no caso de batata, propagação por tubérculo, tem um risco de eu levar o patógeno também por tubérculo, né, infectado com patógeno, tá joia? Então, no caso de semente botânica, que é o que a gente tem para tomate, essa disseminação não é relatada. Então, isso aí acontece para batata semente. Mas o critério, né, se você comprar de um produtor de renome, batata semente vai ser avaliado também para a presença de fitófilo, tá joia? Quais são as estratégias de manejo? Em função da alta variabilidade do patógeno, e no caso do Brasil, a gente não ter variedade resistente, né? Então, lá no exterior, na Holanda, por exemplo, tem variedades resistentes de batata. Aqui no Brasil, a gente não tem tradição de produzir batata. As cultivares plantadas são as mesmas plantadas desde a década de 80. Então, precisa realmente fazer uma substituição, só que isso impacta no consumidor, né? Então, ainda não tem uma difusão dessa importância de variedades resistentes. Então, isso é um caminho. Tem desenvolvido cultivares com eventos de transgenia, né? Então, isso aí é uma possibilidade também para batata. Então, isso aí é uma evolução. Mas hoje, né, tem a questão de rotação de culturas, escape, né? Então, vamos para áreas mais quentes. Então, beleza, vamos para a área mais quente. Mas quem que vai vender essa batata, né? Então, didaticamente é interessante. Do ponto de vista de produção, né, do ponto de vista agronômico, aí a recomendação é muito mais didática do que propriamente
prática, né? O controle é baseado no controle químico, pessoal. Então, tem vários fungicidas, tem muitos fungicidas, mais de 40 produtos registrados para controle de fitóftora. Isso acaba beneficiando também míldios, né? Porque muitos dos produtos também funcionam para míldios, são produtos específicos para omicota. Se vocês forem olhar, eles são misturados com fungicidas sistêmicos. Então, o cúprico, mas principalmente clorotalonil. Em termos de multissítio, o clorotalonil é um dos produtos mais antigos que tem, mas é o que funciona melhor para controle de fitóftora. Então, tem um colega produtor e é barato, né? Então, o custo vai ser muito mais da reentrada, porque como é um fungicida protetor, eu vou fazer o tratamento das folhas e eu tenho uma nova folha que foi emitida pela planta, eu tenho que proteger essa nova folha. Aí tem um colega que é produtor de batata, ele fala que, olha, Flávio, para você ensinar, você tem que falar que a batata é uma verdura grande, né? Então, eu tenho que entrar a cada 3 dias para proteger as plantas. Então, esse cara tem a tradução de planta batata e usar clorotalonil para proteger essas plantas. Então, a cada 3 dias ele precisava fazer uma aplicação protegendo o novo tecido, né? Então, nesse caso, o fungicida sistêmico é interessante. O fungicida sistêmico tem os acropetais, na sua maioria, então vão proteger essas folhas novas, recém-formadas, e tem os basipetais, né, que funcionam bem, o fosetil alumínio, que transloca via floema e tem uma ação contra a micota também, contra a fitóftora. Então, os fosfitos têm uma ação contra a micota, mas não são tão efetivos, né, quanto os fungicidas sistêmicos que tem no mercado hoje. Já é? Bom, fitóftora é muito estudado em relação à epidemia, pessoal. O pessoal, para se antecipar, saber quando aplicar o fungicida, então é importante conhecer a dinâmica do patógeno. A dinâmica da doença, a gente tem a doença aqui no início, né, sem irrigação. Então, cada setinha dessa, pessoal, é uma irrigação. Então, sem irrigação, né? Então, nada de doença. Então, foi irrigação por gotejamento, irrigação por aspersão aqui, tá certo? A setinha, irrigação por aspersão. Uma aspersão no início do ciclo da cultura. O que aconteceu? A gente começou a observar a doença. Várias irrigações, turnos de rega constantes, né? Então, o que aconteceu? Quanto mais frequente, maior a curva de progresso da doença. Aqui aconteceu uma outra situação. Isso foi um campo separado. Foi feito em várias áreas e eles surpreenderam, porque tinha uma área que era para reproduzir essa aqui. Não, é uma repetição dessa outra aqui. Mas a doença foi muito mais explosiva, que a gente chama de exponencial. Mas por que ela foi mais explosiva, pessoal? Porque esse asterisco aqui é que teve uma frente fria e as plantas todas foram expostas a uma temperatura inferior a 20 graus Celsius, 12 graus, né, para ser mais preciso. O que é que acontece quando a temperatura baixa, logo depois eu irrigo? Eu tive uma condição para liberação de zoósporos e logo depois eu fiz a irrigação, a mesma irrigação que eu fiz aqui. Só que, o que aconteceu? Aqui uma curva reta, né, uma curva simples, né, de progresso da doença, tudo bem, o progresso da doença foi expressivo, mas aqui o progresso foi muito maior do que até várias irrigações contínuas, mas que eu não tive a frente fria. Isso significa o quê, pessoal? Como é que o produtor sabe que vai ter epidemia de ferrugem? Esse asterisco aqui. Temperatura noturna inferior a 15 graus Celsius. Se eu tive isso por pelo menos 2 horas na noite, eu tenho condição favorável para a ocorrência da doença, se eu tenho um histórico da doença ter ocorrido na minha área. Ok? Então, esse é o que dispara para ele fazer a aplicação e não corre o risco de fazer só aplicação com protetor. Ele faz um sistêmico para ter uma ação erradicante, se eventualmente eu tive um inóculo ali que já parasitou a planta. Severidade da requeima em função da arquitetura da copa. Esse é um outro fator muito interessante. Será que faz diferença ter maior ou menor densidade de plantio, né, no caso de batata? Vamos reduzir a densidade. Denso espaço, né? Então, ó, faz diferença. Plantio de maio a junho.
Isso é lá nos Estados Unidos. Maio a junho, primavera, né? Começando o verão, 20 de junho. Plantio, novembro, dezembro. O que aconteceu? Temperatura baixa. Eu tenho uma condição muito mais favorável de ter esse asterisco aqui. Mesma irrigação nas duas situações, não faz a menor diferença, né, na curva de progresso da doença, eu ter uma copa mais espaço. O que acontece é que eu só tenho uma defasagem no início da epidemia. Então, logo no início, eu já observo a doença acontecendo. Demora mais uma semana, né, por causa da distância entre plantas, mas logo depois a curva segue o mesmo padrão. Ou seja, a maior ou menor densidade impacta na doença, sim, quando eu tenho a condição menos favorável para a ocorrência da doença. Só que, lembrando, as regiões produtoras de batata são regiões onde eu tenho dias quentes e noites frias. Até mesmo um importante polo de produção de batata que tem na Bahia, região de Mucugê, né? Naquela região é de altitude, eu tenho também, né, dias quentes, mais noites, temperaturas mais amenas. Então, com isso, eu tenho condição favorável para a ocorrência da epidemia também à noite. Então, o pessoal montou vários sistemas de previsão, vocês podem olhar na internet, chama Blightcast, Blightcast. Deixa eu escrever aqui no chat, né? Então, Blightcast, né? O Blightcast é porque a doença chama late blight em inglês, né? Então, é a doença, a requeima, chama late blight. Então, basicamente, o sistema é contabilizando o número de horas que eu tive molhamento foliar acima de 90%. Basicamente, que eu tive irrigação, tá? Quantas horas eu tive na condição de temperatura, né? Então, eu tive 10 horas na temperatura de 16 a 27 graus. Eu tenho a condição impossível de ter a doença. Só que isso vai acumulando, tá, pessoal? Então, eu vou acumulando. Eu tive 1, né? Aí, no dia seguinte, eu tive essa mesma condição, eu tive 2. Eu começo do 2, certo? Então, quanto mais horas, e isso acumulando de um dia para o outro, maior a propensão eu ter a epidemia da doença. Então, muito alta a propensão. Se eu tenho mesmo temperatura 16 a 27 graus Celsius, mas em 4 dias consecutivos, né? Então, isso vai acumulando também a umidade, né? Porque eu tive essa condição no dia anterior, né? No dia seguinte. Então, se cada dia eu tenho molhamento foliar, eu vou acumulando esses números, vou somando, eu vou tendo condição favorável para ter epidemia da doença. Então, tem vários sistemas, né, que foram desenvolvidos para epidemia, para estabelecer momento de aplicação. Na prática, o que o produtor faz é, dentro do período residual, né, de proteção, né, vai monitorando as condições favoráveis para a ocorrência da doença. Não monitora o sintoma. Não pode correr o risco de ter sintoma. Tem que fazer a aplicação, né, sob condições favoráveis de ocorrência da doença. Então, temperaturas 15 a 28 graus Celsius, sendo que eu preciso de temperaturas baixas para ter epidemia, né, para ter a liberação dos zoóspores, temperaturas mais altas para eu ter a germinação desses esporângios e zoósporos, né, infectando as plantas. Molhamento foliar, solo encharcado, favorável para a ocorrência da doença, sobrevivência através dos oósporos. Ele também pode formar clamidósporos, que é uma outra estrutura de resistência que a gente encontra muito em fusário, e através de micélio dormente, ali nos restos culturais ou nos tubérculos, né, que são utilizados no plantio. A gente falou de míldio, que penetra através de estômago, pessoal. Fitóftora penetra diretamente no tecido intacto do hospedeiro. Ele penetra, produz enzimas pétricas, vai liquefazendo também, igual a gente falou para Pythium, ok? Uma outra fitóftora que a gente está encontrando bastante, lá nos Estados Unidos ela é muito importante, aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, no máximo, né, regiões mais frias ali de Guarapuava, no Paraná, a gente vai ter importância de
Phytophthora, né? Então, Phytophthora soja vai infectar desde plântula, né? Então, no início do desenvolvimento de plantas, e pode confundir com Pythium os sintomas, mas a diferença de Pythium, Phytophthora soja, vai infectar a planta como um todo, né? Então, vai infectar a planta, né, causando essa necrose, né, e pode matar completamente as plantas. Então, liberação dos zoócitos, temperatura mais amena, 45 raças detectadas. No início, se achava que tinha só uma no Brasil, pessoal. Está começando a descobrir, qual a importância da doença. A gente está descobrindo que tem várias raças, mas a variabilidade ainda é muito menor do que o que a gente tem lá nos Estados Unidos, né? Em termos de diversidade de raças de Phytophthora soja. Então, principalmente no sul, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a doença mais importante. Você pegar essa região, produz muito grão, né? Santa Catarina, e no Paraná, né? Pato Branco, até ali Guarapuava, a gente tem uma região mais fria, né? Mais altitude, né? Mesmo na época de safra, a gente tem importância dessa doença. Outra fitóftora que a gente tem causando cancros, e a gente tem cancros em várias plantas perenes. A gente chama cancro quando a gente tem a lesão deprimida. É como se a fitóftora fosse tirando uma lasquinha, pessoal, da planta perene. Não mata a planta de imediato, mas ele vai gradualmente estrangulando. A gente faz a incisão anelar. A planta chega até a produzir um pouco mais no momento. Você fica até surpreso. Isso até favorece a planta morrer mais cedo. Então, chega um ponto que a planta morre, né? Então, gomose dos cítricos foi uma doença muito importante e foi controlada através de porta-enxerto resistente. Então, Phytophthora, né? Presente em todas as regiões produtoras de cítricos do mundo, né? Então, tem duas espécies principais, Phytophthora nicotiana e Phytophthora citróphthora. Vai afetar a região da base da planta. Você vê uma planta ao lado afetada e a planta bem ao lado sadia. Então, isso é um padrão bem característico de epidemia de Phytophthora. Como é que você vai fazer a diagnose? Você vai cavar na região do colo e você vai observar esse tecido não lignificado. Então, é como se fosse o fungo. Ele vai consumindo a região do córtex, né? E gradualmente vai entrando, né, nos feixes vasculares, estrangulando a planta, matando, né, a planta como um todo. Né? Não quer dizer que essas plantas ao lado não estejam infectadas, provavelmente já estão, né? Então, uma coisa que pode ajudar, né, a conter a disseminação, vocês veem aqui palha no sistema, né? Então isso vai atrapalhar a disseminação de inóculo, principalmente por respingos. A gomose pode matar, e uma característica muito importante que pode passar desapercebido, é que aumenta momentaneamente a produção de frutos. Né? Então, você teve um estrangulamento, que a gente chama de incisão anelar, né? Vai acumulando carboidrato na parte aérea, só que não está translocando para a raiz, não está desenvolvendo a raiz mais. Né? Então, não está absorvendo nutriente na sequência. Então, com isso, você aumenta a produção, mas logo na sequência, a planta morre. O que é que foi observado? Que o limão-cravo tinha moderada resistência, né? Limão rugoso, limão doce, mas o limão-cravo se adaptou muito bem como porta-enxerto e o controle dessa doença hoje é feito dessa forma, né? Limão-cravo e laranja azeda, né? Principalmente laranja azeda. Então, essa substituição de porta-enxerto foi fundamental para o controle da doença. Né? Então, hoje a maior parte não é limão-cravo, a maior parte do porta-enxerto usado para a produção de laranja comercial é a laranja azeda, que tem baixa suscetibilidade à Phytophthora. A gente pode ter podridões em frutos, né, causados por Phytophthora, né, podridão em melancia, por exemplo, né? Aqui a gente observa e tem contato com o solo, né? Então o fungo vai colonizando e pode apodrecer completamente. Então isso é favorecido por solos encharcados, né? Então solos mais pesados, mais argilosos, a gente vai ter maior acúmulo de água, então principalmente se estiverem compactados, com isso a gente vai ter maior ocorrência da doença. A gente tem Phytophthora em cacau, né? No Brasil a doença não é tão importante.
A gente tem a vassoura de bruxa como mais importante, mas na África, que é a Nigéria, por exemplo, que é o principal país produtor do mundo de cacau, lá na Nigéria, a principal doença é a Phytophthora megacarya, que é uma fitóftora que afeta os frutos, deprecia, apodrece completamente, com isso não tem amêndoas para produzir o chocolate. Então, é uma doença muito importante associada à umidade, e o que é feito é pulverização, né, de plantas nas épocas mais úmidas. Pulverização com produtos hidróxido de cobre, né, produtos à base de cobre, né, clorotalonil e alguns fungicidas sistêmicos. A gente tem fitóftora em morango, né? Então, é uma podridão pálida no morango, que a gente, principalmente em contato com o solo, então uma das estratégias é usar o mulch, para não ter esse contato direto do fruto com o solo. Com isso, a gente não tem infecção por fitóftora. Também pode afetar as mudas, né, as plantas de morango, né, a fitóftora. Bom, a gente tem os protistas também, ok? Os mixomicetos, né, que são observados muito comumente, e esses mixomicetos vão infectar principalmente áreas que estão com grande concentração de matéria orgânica, palhada. Então vai afetar, é muito comum em grama nessa época mais fria, a gente observa, parece uma teia de aranha, né? Você olha com calma, não são os mixomicetos se desenvolvendo. É área de feijão, área de pivô, a gente vai observar isso aí. Pessoal, eu queria interromper, né, para a gente deixar a aula de omiceto como um PowerPoint narrado para vocês, que é um assunto bem diferente, né? Então, eu vou interromper a gravação, eu vou colocar esse como um PowerPoint narrado para vocês.